Agora foi. Estamos começando depois de 1 hora e meia essa ministração, porque quem vai assistir essa gravação, me perdoa, mas o negócio foi secreto aqui, foi entre quem estava aqui, mas rolou um negócio santo aqui entre nós, maravilhoso, que não dá nem para explicar. Mas eu oro em nome de Jesus para que você que vai assistir essa gravação também receba tudo que nós recebemos aqui. Que não seja só aqui, que você receba tudo que nós recebemos aqui. Em nome de Jesus, que você transborde isso também. Em nome de Jesus. Eu quero ler aqui. é, eu não vou me alongar, porque, como eu falei, eu já estou aqui há 1 hora e meia com as minhas irmãs aqui. E eu quero ler aqui com você em Atos 9. Vou colocar meu óculos aqui. Atos 9. O tema dessa palavra é Agora eu vejo. Eu falei logo no início, antes de começar essa gravação, que a gente vai sair daqui vendo. Eu acho que eu já tô vendo antes de começar a ministração. Acho que minhas irmãs aqui também já estão vendo antes de começar a ministração, porque o negócio foi fogo puro aqui. Se tivesse um pandeiro mesmo, alguém falou, a André falou, já, eu não sei tocar pandeiro não, mas o negócio aqui já foi no nível do pandeiro aqui, do reteté. Bom demais. É, Agora, não menos importante, até mais importante, a palavra vive e eficaz, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração também, aqui em Atos 9, eu vou ler aqui a partir do versículo 1 mesmo. Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo que encontrasse ali, tanto homens como mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente, glória a Deus. Eu sinto que é assim, vai ser também com a gente. De repente. De repente, uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora, levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ele teve de ser conduzido para Damasco e esteve lá 3 dias cego e ficou sem comer e beber. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão. Ananias, pronto, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá para a rua chamada direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando. Eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias, entrando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Vocês entenderam, né? Ananias, o Senhor falou para Ananias de Paulo e o Senhor falou de Paulo para Ananias, antes do negócio acontecer, para que ele entendesse que era Deus. Mas, Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. E ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os que invocam o seu nome. Porém, o Senhor disse a Ananias: Vá fazer o que eu digo, porque esse homem é o meu instrumento escolhido. Paulo, perseguidor. E o Senhor falando: instrumento escolhido. Ana, suja de porcaria do mundo. Você é profeta às nações. Antes de você ser,
para o mundo, ele já te chamava de escolhida. Antes de Paulo ser o grande Paulo que a gente conhece, ele era um perseguidor, matava cristãos. E ele foi chamado por Deus de escolhido, instrumento escolhido, para levar o meu nome aos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias encontrou Saulo em casa, pôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você na estrada, me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e recupere a sua vista. No mesmo instante, foi como se tivessem caído as escamas dos olhos dele, e Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Então ele comeu e ficou forte novamente. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias e foi para a sinagoga a fim de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E todos que ouviam Saulo ficavam maravilhados. Este não é o mesmo que perseguia tão ferozmente os seguidores de Jesus em Jerusalém? Perguntavam eles. E nós sabemos que ele veio aqui para prender a todos e levá-los presos aos sacerdotes principais. Saulo se fortalecia cada vez mais na pregação, e os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. Meu Deus, eu já tinha lido, mas eu me emocionei agora, me colocando no lugar aqui de Saulo, de Paulo. É tão bom quando a gente se coloca no lugar da história, a gente consegue entender melhor. Agora, Paulo vê. Agora eu vejo. Agora você vê. Mas antes a gente não via. E a gente já era chamada instrumento escolhido por Deus. Eu não sei qual é a tua identidade. Se você é isso, você é aquilo, mas eu sei uma identidade que todas nós somos aqui. Filhas amadas. Filhas amadas. Fomos chamadas de filhas amadas antes de sermos cristãs. Você entendeu? Tipo, a gente rejeitava Jesus e a gente foi chamada de filha amada. E sabe o que é incrível? Aí você pode estar pensando, Ana, mas todo mundo aqui, eu não conheço todo mundo que está aqui exatamente agora, mas você pode pensar assim, ah, mas eu acho que todo mundo aqui é cristã já, né? Todo mundo já conhece Jesus. Mas as escamas dos olhos não são só, não tem só aqueles que não conhecem Jesus. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que de Saulo para Paulo, né? De Saulo para, como a gente, Paulo que a gente conhece, que eu quero dizer, mas de Saulo perseguidor para Paulo, o apóstolo de Cristo, ele caiu do cavalo, né? Ficou cego. Aí quando ele pôde ver, quando ele ali foi curado da cegueira, quando ele enxergou, opa, aí se alimentou porque ele meio que fez um jejum, pensa aí. Acabou de se converter ali e já fez um jejum, gente. Ele ficou dias sem comer. Vocês perceberam, né, no texto? Queria dizer nada não, mas é importante, hein? No meio do assunto já, mas é importante um jejum aí, de vez em quando, hein? E Paulo saiu da cegueira para o quê? Saulo se fortalecia cada vez mais na pregação. E os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. Ele saiu de perseguidor para mostrar para todo mundo: esse aqui é o Cristo. Eu não sei se isso te choca, mas isso me choca. Cara, ele saiu de perseguidor para alguém que revela Jesus, que mostra para os judeus, inclusive para os gentios, para qualquer um, que esse aqui é o verdadeiro Cristo. E sabe o que
eu sei, gente. Eu sei que a gente não tem que ficar presa no passado. Eu sei que a gente não precisa. Jesus nos limpou, nos lavou, nós somos nova criação. Mas eu fico assim, meu Deus, por que que eu perdi tanto tempo? Sabe, por que que eu perdi tanto tempo? 33, 33, 33 anos de crente. 5 anos de idade eu fui levada para a igreja. Mas eu era só uma frequentadora, cheias de escamas nos olhos. E o Senhor hoje, ele me trouxe e te trouxe nessa reunião, nessa mesa com mulheres, para que todas as nossas escamas dos olhos sejam dissipadas. Vão embora, caiam. Sei lá, eu ia falar um termo bem carioca. Metam o pé daqui. Essas escamas precisam cair. E aí você pode dizer assim, não, mas Paulo se converteu, por isso que ele tinha escama nos olhos. Ele não estava convertido ainda. Escama nos olhos, todos nós temos, mesmo que a gente já tenha muito tempo de convertido. E eu quero chamar a tua atenção aqui agora, para algumas escamas que a gente precisa e que a gente vai hoje dizer assim, uau, agora eu posso ver. Agora eu posso ver. O ego é uma escama terrível. O ego faz a gente não ver outra pessoa e não ver a vontade de Deus. A gente só quer ver a nossa. Mas sabe o que que é? É que eu acho que, tipo assim, eu tenho tudo a ver com missionária. Então, tipo, esse negócio que Deus está falando para que eu faça evangelismo na praça, tem nada a ver comigo, cara. Eu queria fazer missões, mas assim, ficar servindo lá na cozinha, lá de Guiné-Bissau, da África, sabe que não aparece nos bastidores? Essa é a tua vontade. Mas e qual é a vontade de Deus para você e para mim? Se eu tenho escama nos olhos, eu não sei, eu não vejo. Eu só vejo o que eu preciso. Eu só vejo o que eu quero. Eu só vejo o que cabe a mim. Eu não vejo o outro, inclusive, com os olhos de Jesus. Porque vamos combinar, né, gente? Tem gente arrogante demais nessa vida. Tem gente chata. Tem uma série de coisas ruins que a gente vê nas pessoas. Então a gente tem 1 milhão de motivos para falar assim, ai, aquela pessoa, não. Ai, mas eu orar para aquela pessoa? Ixi, eu fazer um jejum por aquela pessoa. Eu vou ficar sem comer por conta daquela pessoa que fala mal de mim ainda. Eu não. Mas se eu vejo com os olhos de Jesus aquela pessoa, eu vejo um instrumento escolhido. Eu não vejo a perseguidora. Eita, Jesus. Eu vejo um instrumento escolhido. Eu tenho que olhar com essa lente que o céu vê a pessoa, que Jesus vê essa pessoa, não o que eu estou vendo aqui naturalmente. Então, a escama dos olhos, uma dessas, existem várias escamas, e provavelmente até o final aí dessa ministração você vai lembrar de algumas escamas. Eu vou trazer só três aqui. Mas o nosso ego é uma das piores, porque a gente, tipo assim, parece que tá tudo certo. Ah, mas eu ministro na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta. Parece que tá tudo bem com você. Eu tô tentando fazer, eu tô querendo fazer a vontade de Deus, tá tudo certo. Mas você não consegue nem ver, às vezes, a vontade de Deus, porque você tá cega com a tua própria vontade, com as tuas próprias limitações, com a tua forma de ver a vida. Outro, como eu falei que o Espírito Santo ele pode fazer em 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Falei que vai ser uma administração mais rápida aqui. Ignorância.
não conhecer e não permitir ser convencida pelo Espírito Santo. Eu estou tão convencida, convencida, não convertida. Eu estou tão convencida de algumas coisas em relação às pessoas e em relação a mim, que eu não me permito ser moldada pelo Espírito Santo. Então eu fico na ignorância. Sabe o tempo da ignorância? Vocês já ouviram isso? Que é melhor não saber algumas coisas, porque Deus não considera o nosso tempo de ignorância? Mas deixa eu te falar, é ignorante pensar que isso é o tempo da ignorância, porque você está sendo ministrada pelo Espírito Santo. Você está recebendo ministração na sua igreja, pregação na internet. A gente está apanhando demais na internet, está apanhando no YouTube, apanha na igreja. O filho fala um negócio do nada, aí você, eita, o Espírito Santo está falando comigo. Ele age o Espírito Santo usa várias pessoas para falar. E você, tipo assim, você bota uma casquinha, assim, volta, e é coisa demais para mim. Agora eu tô sendo trabalhada nisso aqui. Isso é muito pesado. Deus não age dessa forma. Ele vai com carinho, mas ele vai. Ele aperta. Ele te sustenta, mas ele te aperta. Não permitir ser convencida pelo Espírito Santo é permanecer cega, com escama nos olhos. E aí eu não permito ser moldada, ser tratada, ver algumas coisas e eu fico assim: ah, mas eu não sabia disso. Você precisa o quê? Assinar como é que, esqueci como é que chama isso. Uma ata de reunião para dizer que você aprendeu aquilo ali, que você soube daquilo ali? Não precisa. A gente recebeu a informação ali, é só deixar o Espírito Santo fazer, trabalhar. Gente, vocês sabem que não é só com vocês, estou falando comigo também, né? Tudo bem, tá? Não me estranhem, não fiquem chateados comigo, tô falando pra mim também. Não tô falando só com vocês. Outro ponto, e aí alguém tinha pedido oração e falando, usou essa frase, essa palavra, e é a última escama que eu queria trazer aqui. Como eu falei, existem outras escamas, mas é a incredulidade. A incredulidade nos impede de ver algumas coisas. Porque, principalmente, a gente começa a duvidar de Deus. Deus, por que que você está preocupada? Ai, porque sempre sou eu que tenho que dar conta disso aqui, então, tipo, sou eu e eu, né? Como assim eu e eu? E Deus está onde? A incredulidade é uma chave do mal, não é do céu. É uma chave do mal para nos trancafiar num lugar de paralisia. A gente não avança enquanto a gente permanece não crendo. E deixa eu te falar, provavelmente, se você ainda não se vê como filha, não vive como filha, vive como escrava, como alguém que tem o pensamento, a mentalidade de que isso não é para mim, eu não sei receber, sabe aquelas coisas que não tem a ver com uma filha? Provavelmente, você não crê em Deus como teu pai. Você vê Deus como o todo-poderoso do universo, que está lá de cima, mas você não vê Deus como seu pai. Por quê? O Deus todo-poderoso está lá de cima, mas ele está ocupado demais para me ver, ver a minha conta que vai vencer, ver a minha escola que venceu no dia 28 que eu tinha que pagar, e que eu não tenho dinheiro ainda. Eu tô dando exemplo, gente, tá? Tô dando exemplo. Que tinha que pagar e até hoje não tem. Ah, ele é ocupado. Você acha que Deus vai ver? Deus vai mandar alguém para fazer, para me enviar uma oferta, ou para a provisão chegar, ou para.
Ou para um trabalho, para eu conseguir um trabalho naquele dia ali que eu vou conseguir pagar? Deus está ocupado. Ele é grande demais para isso. Ele é grande demais. E ele é. Não consigo chamar Deus pequeno, né? Mas ele é detalhista demais para ver o pequeno do pequeno do pequeno que você precisa. Então, essa é uma escama que hoje a gente vai dar tchau. A gente vai dar tchau para ela, com todo prazer. E sabe o que que dentro da incredulidade acontece? As nossas expectativas. Eu acho que Deus faz dessa forma. Ou eu acho, pior ainda, que Deus deveria fazer dessa forma e ele não faz, então acho que não é Deus. Então eu acho que não tem nada a ver. Isso não é para minha vida. Eu crio expectativa de que Deus tem que agir daquele jeito ali. Se ele não agiu, então, tipo assim, como é que eu vou acreditar nesse Deus que não age dentro do tempo que eu quero, da maneira que eu quero? Eu coloco Deus dentro da minha caixinha, a minha caixinha, o meu cérebro, e eu acho que ele tem que se mover daquele jeito. Ou então, assim, ó, um exemplo. Ele fez, ele fez, mês passado, as minhas contas fecharam, bateram, tudo certinho, de uma forma. Aconteceu desse jeito. Aí, nesse mês, eu fico esperando que seja da mesma forma. Mas não espera Deus, que Deus já age dessa forma, não. Porque um mês ele faz de um jeito, outro mês ele faz de outro. Mas pode acreditar, ele faz. Porque eu duvido alguém aqui, eu não conheço a história de todo mundo aqui, mas eu duvido alguém aqui me dizer assim: não, todas as contas fecham, eu entendo como ela fecha, porque esse dinheiro aqui que eu ganhei, a não ser que você realmente não tenha problemas com essa parte financeira, tudo sempre está sobrando. Você é rica, né? Sempre tem dinheiro. Você recebeu a herança do teu pai terreno aqui, enfim. Mas se não é assim, normalmente é assim, aquela coisa, assim, gente, como é que eu consegui esse mês? Como é que as contas foram pagas esse mês? Que eu nem sei explicar. É ou não é, gente? A gente não sabe nem explicar como é que o negócio aconteceu. Milagre atrás de milagre. Então, assim, só que a gente esquece muito rápido. Acontece um milagre hoje, amanhã eu já esqueço que o milagre aconteceu. Aí eu já fico assim, aí eu já acho que foi na força do meu braço. Eu já acho que fui eu, porque eu dei um jeitinho. Mas se você for parar para prestar atenção, não tem nada a ver contigo. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. E agora, para finalizar, tá bom, já vi as escamas, que tem várias outras, tá? Provavelmente você pensar aí, tem várias outras. Trouxe três aqui. Como é que eu mudo isso? Como é que eu perco essas escamas? Como é que isso cai? Primeiro, eu preciso buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus é a chave para essas escamas caírem. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18, que eu li agora. Buscar a presença de Deus e com o rosto descoberto, a glória dele reflete em nós. Com o rosto descoberto, sem escamas, eu posso ver. Agora eu posso ver. E eu fico mais parecida com ele. Cada vez mais parecida com ele. Outro ponto, eu preciso reconhecer. Nada muda se eu não reconhecer. Você já passou assim por essa experiência, assim? Provavelmente já. Agora que eu tô vendo que meu olho tá todo preto aqui, que eu chorei. Alguma situação assim de que você. Alguém fez alguma coisa, o marido fez alguma coisa, o filho fez alguma coisa. Aí a pessoa, tá bom, perdão, desculpa.
Aí você fica assim, a pessoa não sabe nem por que que tá pedindo desculpa. A pessoa não sabe nem o que que tá pedindo perdão. Não é ruim isso. Você quer que a pessoa saiba o que que ela te fez de ruim? Você quer que a pessoa reconheça o que que ela te fez? Quando, no mundo espiritual, né, o mundo espiritual ele funciona também por legalidade. Se eu tô, tipo assim, ó, pai, me perdoa por tudo, tudo que eu fiz. Reconhece, reconhece o que que é que tem, que precisa ser mudado. Reconhece aquilo o que que é que você está percebendo que tem escama. Senhor, eu renuncio e eu te peço perdão pelo meu ego. Senhor, eu renuncio e eu te peço perdão pela minha ignorância. Senhor, eu renuncio e te peço perdão pela minha incredulidade. E isso, reconhecer, é outra chave para que eu veja a mudança. E eu vou ler aqui Salmos 19, 12 ao 14, que diz assim: olha que forte isso, gente. Quem pode ver os seus próprios erros? É uma pergunta. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria, ou seja, sabendo que eu estou pecando. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor. Deus, minha rocha, oh meu Deus. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, Senhor meu Deus, minha rocha e meu defensor. Eu li Salmos 19, do 12 ao 14. Eu preciso reconhecer e eu preciso pedir ao Senhor se eu não estou vendo, né? Porque, como eu falei, é difícil ver. Então, Deus, sonda o meu coração e me mostra. Meu ego tá atrapalhando de eu ver as coisas? Então, me mostra. Me mostra assim. Gente, ele é todo interessado em mostrar pra gente essas coisas. Agora, só te prepara que ele mostra mesmo. E você chora em posição fetal de tanta coisa feia, né? De tanta coisa que, meu Deus, eu sou essa pessoa. Eu falei, acho que eu já falei, né? Eu fiz um jejum de 3 dias em novembro e o Senhor me mostrou umas coisas que eu fiquei assim, Deus, que vergonha. Eu sou essa pessoa. Desculpa, Deus. Me perdoa. Me perdoa, Deus. Só Ele para mostrar a gente. Só Ele. Então, você precisa buscar a presença dele para poder ver que quanto mais você está perto dele, ele é santo e perto dele não tem sujeira. Ele é branco de pureza, no sentido de pureza. E qualquer manchinha no branco a gente percebe. Então, a gente vai perceber perto dele aquilo que está fora, aquilo que está errado. Então, buscar a presença, reconhecer e agora arrependimento. Arrependimento. E aí eu vou ler aqui com você em Efésios, Efésios nada, eu vou ler aqui em 2 Coríntios 7, do 8 ao 10. 2 Coríntios 7, do 8 ao 10. Diz assim: olha, olha isso, Paulo falando. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado até arrependido. Tipo assim, parafraseando, trouxe aqui uma mensagem, tô trazendo uma mensagem aqui meio dura para vocês. Aí eu tô percebendo que vocês estão tristes com essa mensagem que eu tô trazendo. Aí eu fico assim, meio arrependida, né, de ter falado isso. Aí olha o que que Paulo está dizendo. Mas agora eu estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz
o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Então, assim, aquela tristeza que nos gera arrependimento, ela é boa. Meu Deus, que podridão, que coisa feia. Isso gera arrependimento em nós. Sabe, aquela, não é remorso, aquela coisa assim de que, ah, meu Deus, fiz errado. Sabe, o remorso não causa mudança. O verdadeiro arrependimento é aquele que faz a gente mudar a rota. Eu não vou fazer isso nunca mais. Meu Deus! Tipo assim, você se chocar com o que você fez, você se arrepender de fato, é você não querer fazer a mesma coisa, né? Então, que gere, às vezes a gente, tipo assim, quer calar a tristeza, mas a tristeza que nos gera arrependimento, ela é boa. Então, se entristeça, sim, por coisas erradas, mas também não se afunde, tá, gente? Se você começar a se afundar nessa tristeza aí, não é de Deus. Não se permita ficar afundada nessa tristeza. É para gerar arrependimento e, opa, mudança de rota. Vou para outro lugar agora, vou fazer outra coisa, né? E agora, o último ponto de como mudar, renovando a mente. E eu quero ler com vocês Efésios 4, 23 e 24, que diz assim, Efésios 4, 23 e 24. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. A, a, a renovação da mente, a mudança da nossa mente, gera algo que é parecido com o pensamento, o comportamento de Jesus, de Deus. E como eu li aqui em Efésios 4, 23 e 24, é preciso que o meu coração e a minha mente seja renovada. É preciso, porque agora eu tenho uma nova natureza. Só que se eu permaneço cega, eu não consigo perceber o que precisa mudar. Então é todo um processo. Esses 4 pontos que eu trouxe de como mudar são em sequência. Preciso buscar a presença de Deus. Buscando a presença de Deus, eu reconheço, reconhecer no sentido de perceber, identificar o problema. Identifiquei qual é o problema. Agora, depois que eu identifiquei o problema, eu me arrependo e depois eu renovo a minha mente. Eu mudo a rota, né? Vou ler também Filipenses 4:8, que diz assim: Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Esse deve ser o meu pensamento. Travou aí, gente? Tá, tudo certo? Para mim aqui tinha travado, mas tudo bem, voltou. A renovação da mente, ela acontece quando eu tenho acesso aos pensamentos do alto. Então, quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais eu identifico os pontos que estão errados e posso me arrepender e renovar a minha mente. Então, isso é uma sequência que começa em buscar a presença de Deus. E, e sabe o que é incrível? Eu falei de expectativa. Pensa que às vezes a gente tem a expectativa que a nossa mudança, as coisas que precisam acontecer, elas aconteçam como uma mágica, né? Tipo, de hoje para amanhã o negócio mudou. Só que, imagina, pensa, eu tenho 38 anos. Você aí com a sua quantidade de anos aí que você já viveu. A quantidade de vida que você já tem, né? De anos de vida. Quantos anos você tem, se você vivendo de tal jeito, então tem tantos anos que você vive desse jeito. Para você agora mudar um comportamento, não é algo assim da noite para o dia, mas é algo possível quando você se aproxima de Deus. É algo
totalmente possível quando você contempla a face de Deus. Porque perto dele não tem sujeira, não tem impureza. Então, quanto mais eu estou perto dele, mais eu identifico o que tem de mim, o que tem em mim de errado. Eita! Sabe quando você está perto de alguém assim muito inteligente, que você tem até assim, ai, não vou falar essas coisas assim. Quando você está num ambiente assim, quando você está num ambiente só de gente chique, só de gente tipo assim, muito sábia, muito chique, que não quer dizer, são coisas diferentes, né? Chique, sábio, enfim. Mas aí você fica até assim, ai, eu tenho que me portar diferente. Da mesma forma, quando a gente está perto do Senhor, a gente não tem como. A nossa sujeira aparece. Quando você usa um vestido branco, se o vestido não foi preparado para isso, não tem um forro, alguma coisa assim. Se você bota uma calcinha, uma roupa, uma coisa por baixo, de uma outra cor, vai aparecer. Da mesma forma, quando a gente está perto de Deus, qualquer coisinha, qualquer outra cor que não seja branca, né? Branco, gente, no sentido de que a gente tem esse conceito de pureza, né? O branco, que a palavra diz, né? Sobre ser alvo mais que a neve, né? Ser puro, branco. Nesse sentido de sujeira, de qualquer impureza, quanto mais perto nós estamos dele, mais a nossa sujeira aparece. Mais o que está imperfeito aparece. Então, eu quero orar agora, como eu falei, eu ia ser até mais rápida, mas eu senti de cada palavra dessa que era necessário, né? É, eu quero orar agora. Todas nós, hoje, podemos ter acesso a essa presença que nos purifica, que nos santifica, que nos lava, que nos limpa, que nos coloca de frente para um espelho que é possível ver onde tem ego, onde tem ignorância, onde tem incredulidade, onde tem coisa errada em nós. E a partir daí eu posso me arrepender e mudar de rota, renovar minha mente. Pai, em nome de Jesus. Agora, Pai, aqui em unidade com as minhas irmãs. Eu oro, Pai, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor visite o nosso interior, assim, o mais profundo do nosso coração. Senhor, as raízes de coisas que aprendemos da nossa cultura, Senhor, da nossa criação, da forma que nós fomos criadas, do nosso meio, de tudo aquilo, Pai, que de alguma forma nos ensinou errado, nos fez achar coisas, nos fez usar óculos sujos que não carregam, Pai, a tua pureza para ver as pessoas, para nos ver e para te ver. Pai, nós te pedimos agora que o Senhor sonde o nosso coração e nos apresente as nossas impurezas, nos mostre. Senhor, revela a nós aquilo que está desalinhado, desajustado com a cultura do céu, com a cultura do reino. Senhor, aquilo que de alguma forma te desagrada, te desobedece, que está fora do trilho, que está fora da possibilidade que o Senhor tem de nos moldar, porque nós estamos impedindo, porque nós estamos cegas. Então, Pai, nós sabemos que nós só podemos ter a nossa casa completamente limpa, a nossa casa, o nosso templo, nós, nós como templo, completamente limpos, quando nós permitimos que o Senhor entre e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Então, em nome de Jesus, Pai, nós nos rasgamos aqui, nos abrimos aqui para essa mudança completa. Primeiro, para identificar, Pai, aquilo que está fora. E nós queremos nos arrepender, Pai. Senhor, eu trouxe essas três escamas aqui, Pai. Mas
Eu te peço que o Senhor nos mostre aquilo que de alguma forma está fora daquilo que eu trouxe aqui. Nos revela. Mas agora, Pai, nós já nos arrependemos por essas três. Nos arrependemos pelo nosso ego, pelo nosso orgulho. Nós nos arrependemos pela ignorância, por querermos, não saber de algumas coisas, por não permitirmos ser convencidas pelo Espírito Santo, porque nós estamos com a cabeça dura, com o coração endurecido para a tua mudança. Pai, nós nos arrependemos disso, do ego, do orgulho, da vaidade, da ignorância, da falta de conhecimento, quando o conhecimento está disponível, mas nós nos limitamos, nós nos recusamos a receber. E a incredulidade, Pai, a incredulidade, nós renunciamos à incredulidade. Pai, porque nós queremos avançar, Pai, sendo embaixadores do reino, sendo filhas. E nós sabemos que tudo isso está nos impedindo de ver. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós nos alinhamos hoje com a cultura do céu. Nós nos alinhamos hoje com a tua visão de reino. Nós queremos ver como o Senhor vê. Eu quero ver as minhas irmãs como o Senhor vê, Pai. A identidade que o Senhor deu a cada uma delas. Nós identificamos, nos arrependemos e queremos mudar a rota. Senhor, não na força do nosso braço, nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Teu eu querer efetuar. E nós nos rendemos. Nós, em sinal de rendição, nós entregamos tudo isso. Entregamos o ego, o orgulho, a vaidade, a ignorância, a incredulidade, a nossa orfandade, e nós tomamos posse dessa nova visão. E nós tomamos posse desse, desse filtro novo. Não mais escamas, mas o filtro do céu, que vê como o Senhor vê. Nós temos os nossos olhos limpos, claros, para enxergar aquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Pai. Eu oro agora, Senhor, por um arrependimento genuíno nosso, Pai. Oh, Jesus. Tudo aquilo que existe de escama em nós, Pai, que eu não citei aqui, que eu não lembrei, que eu não citei, ou que nós não lembramos, nos revela, Pai. Acelera, Senhor. Acelera em nós aquilo que está em processo, Pai. Nós queremos ver logo. Não para não para ultrapassar o teu tempo, Pai, mas nós não queremos mais fazer parceria com essas escamas, fazer parceria, Pai, com o que o inimigo está tentando nos cegar. Nós queremos ver como o céu vê, como o Senhor nos vê, e ver os outros como o Senhor vê, e te ver como o Senhor é. Por isso, Pai, nos mostra, sonda o nosso coração e mostra o que está errado, molda. Queremos identificar, nos arrepender e mudar a rota. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Meninas, e agora eu vou parar aqui essa gravação. Quem quiser compartilhar alguma coisa, fique à vontade. Eu oro para que tudo que nós vivemos aqui hoje, desde as 2 da tarde, e que não foi gravado, como eu falei, que você receba no teu espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.